estava em casa a dormir com o meu bebê e o meu marido e de repente sentimos a ribeira arrebentar. Na altura da água começar a passar aqui, fugi. A partir daí não soube mais nada. Muito entulho, muita água, muita lama. Eu vi muita gente assim aflita. A casa começou tudo a roer. Todo o tempo fugimos com o que tínhamos no corpo. Para a casa das vizinhas, com as redotes. A madrugada tinha acabado de partir. A manhã daquele sábado, dando os primeiros passos. A terra soltou-se das encostas e, sem aviso, matou gente na viagem. Em nenhum outro lugar da Madeira morreram tantos, de uma só vez, como em Trapiche, nos arredores do Funchal, 13 pessoas. Quando eu cheguei, vejo aquilo por lá abaixo, parecia uma ribeira, e a casa do meu pai toda debruada, com o carro atrás, tudo já destruído. E depois foi da minha sobrinha, da minha cunhada e da colega dela, como a irmã tinha acabado de dizer que a colega estava com ela. E quando eu cheguei aqui e vejo aquele assim daquela maneira, agora assim, mas não foi a ribeira, não foi outro lugar. Aquilo parecia mesmo uma ribeira por lá abaixo. E quando a seguir disse a minha maneira, e a Soraya, quando eu estava a gritar aos gritos, a dizer que a Soraya já tinha ido para a ribeira abaixo. Com a mãe dela e com a amiga. Abri a janela e quando eu já vejo a minha vizinha daquela casa, a casa vir toda abaixo, veio um grande carro bater na casa, a casa foi e quando eu já vejo a rapariga com o bebê assim abraçado e ir pela ribeira abaixo. Ana Paula Ramos perdeu a cunhada e a sobrinha de 9 meses. Na mesma casa estava ainda uma amiga da família, gente que partiu sem deixar rasto, sem deixar corpo ou luto. Nós não conseguimos fazer luto. No funeral não conseguimos fazer luto. Lembra-se das pessoas, não consegui fazer luto. Não houve funeral? Os corpos nunca foram apanhados? E mesmo que fosse, mas que se fizesse lutas, não consegue tirar a imagem daquilo que sucedeu. E eu não consigo. Uns viveram de perto, como só a perda de alguém pode contar. Outros recordam o que viram, viveram e ouviram há 5 anos como se de ontem se tratasse. Entre o ruído da chuva, o barulho da terra largando as encostas, o som dos gritos de gente sem mundo, sem chão. Foi terrível, até ouvi gente a gritar, foi uma coisa muito péssima. A gente via as pessoas a pedir socorro e a gente gritava, mas ninguém, quem é que podia socorrer eles? Ninguém. Era de um lado e do outro, olha, isto foi o fim do mundo. E temos a ribeira. Isto todo imundado. Tudo cheio de lama. Portanto, estavam coisas portáveis. Isto foi demais. O temporal de 20 de fevereiro de 2010 na Madeira fez 44 mortos e 7 desaparecidos. Mais tarde, os desaparecidos engrossariam o número de vítimas por ordem do Ministério Público. A cota 500 ficará para sempre na história do temporal. Parte da grua que a servia na construção caiu nesse dia numa garagem onde 6 pessoas se escondiam do mau tempo. Apenas uma sobreviveu. Na casa, já reconstruída com a ajuda da Cruz Vermelha, Maria José Leitão perdeu o marido, uma cunhada e um sobrinho. Na sua garagem, na freguesia de Santo António, morreu ainda outra mulher e uma criança de 5 anos. São já 4 operações no Hospital Público do Funchal e um processo em tribunal que nem sequer começou. 5 anos depois, não há seguros a direito, indenizações a condizer ou sequer um pedido de desculpas por parte dos responsáveis pela construção da obra. Nada, só a revolta. Ninguém é responsabilidade para nada, porque há 5 pessoas em família e nem há motivos para dizer mais nada. Não há. Eu, no fundo, eu gostava de ter ido mais no meu marido do que ficar a sofrer o que estou a sofrer. Não me sinto bem. Indiferente aos dias amargos de há 5 anos, a cota 500 é agora lugar favorito de quem na caminhada procura saúde. Poucos são os condutores que a escolhem. Junto à ribeira, ergueram-se altos muros, esperando que, caso o dia se repita, os rios corram ao sabor do que o homem quer. Uma das casas ficou por demolir. Aqui um homem perdeu a vida com a derrocada. No topo permanece a terra daquela hora desigual e as marcas de que ali houve gente, vivendo e esperando
por dias melhores. Nós não tínhamos alimentos em casa, então pensámos ir até o supermercado lá embaixo. Fazia falta o pão, que é todos os dias. Fazia falta o leite, que era principalmente para o meu filho. O Neston, que eu comia. As fraldas, que era o principal. 3 dias depois daquele sábado, Aldónia e José, marido e mulher, desceram da Ribeira da Tabua até ao mar. Nas mercearias da Ponta do Sol, encheram os sacos, carregaram às costas 20 quilos e subiram vários penosos quilómetros às voltas da estrada que o rio levou. 2 horas depois, até casa, as pontes que a Ribeira arrancou foram postas muito mais tarde, algumas ainda que provisórias, permanecem tão preciosas para quem vive no monte. Custou-lhes 1 ano, até a estrada estar de pé como antes. O reforço das ribeiras repete-se em alguns cantos, noutros, junto às casas, nem por isso. Há caminhos que o temporal tornou demasiado frágeis, pedindo sorte a quem os usa. Trouxeram uma ponte de ferro e fizeram uma muralha, na muralha de massa, foi em pedra, e encaixaram a ponte em cima e foram-se embora. As casas das pessoas, principalmente esta casa que está aqui, não tem proteção nenhuma. A vareda está descavada por baixo do 20 de fevereiro. Descavada no 20 de fevereiro, nada foi feito. Não mais de 2 quilómetros abaixo, no lugar da Terça, Arlindo vai para a fazenda com o coração nas mãos. Foi lá que o encontramos há 5 anos, limpando o terreno da lama sem fim. Só agora as 600 árvores que tinha recuperam aos poucos. Para as amanhar tem de atravessar a ribeira por conta e risco. As cheias levaram-lhe a ponte que os servia e nunca mais ninguém a trouxe. Estava pensando a ir-me embora e não me importava mais com isto, porque isto era um pedido de Deus. Não tenho caminho para vir para a fazenda. Como é que o senhor vem para a fazenda? Ora, venho para a fazenda, passo dentro da ribeira, pedra em cima de pedra, já dei uma caída dentro da ribeira, parti uma aduela, tive 3 dias do hospital. Não foi à falta de avisos que a Madeira enfrentou tal temporal. Em outubro de 1803, diz a história, houve parecido. E há muito que em documentos oficiais se falava do risco de uma nova aluvião. O Plano Regional da Água da Madeira descrevia, em 2003, o tipo de obras que deviam ser feitas para minorar o impacto de cheias repentinas. São as que só se fizeram depois de fevereiro de 2010 ou ainda estão em marcha, como na Serra d'Água. Foi dia como nunca há memória. Choveu nesse sábado na Madeira 1/7 do que costuma chover no ano todo. No pomar da rocha havia uma casa que nunca ninguém disse estar em perigo. Ficava bem no topo, para lá chegar só com paciência e esforço. Essa é a história triste de José Feliz. Saltou a tempo da varanda, escapou ao mar de terra que lhe levou o pai, a mãe, o irmão, uma prima, um primo, uma tia e uma avó. Morreram, isto é tudo. Não sei descrever. Um pouco de revolta, raiva até. Muita coisa. Uma centena de metros abaixo na encosta, Gabriel Francisco Sargo viu tudo. A onda, a lama, os rostos pela última vez. O filho da velhinha que ficou lá estava a agarrar o pequeno para tirá-lo do lameiro. Quando veio a outra onda foi quando levou as casas tudo de uma vez. Os corpos apareceram aos poucos junto ao túnel da meia légua, alguns no longo emaranhado de destroços. Só os cães de nariz apurado os acharam. E o que pelas encostas desceu, ao Funchal foi desaguar. Quem viu as ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes lembra-se que nessa manhã as margens não chegavam. Romperam o leito e, alimentadas pela terra das serras, transformaram a baixa da cidade num lamaçal a perder de vista. As máquinas e os homens nelas apareceram aos magotes, fossem do público ou postas à disposição pelos privados, trabalharam até não poder. Trabalhadores
que não dormiam, que trabalharam 24 horas sobre as máquinas, comiam sobre as máquinas. Portanto, isso são questões que nenhum plano operacional pode ultrapassar, que é a solidariedade e a determinação de cada um de nós enfrentar as dificuldades em momentos críticos. Vários comerciantes perderam tudo nesse dia. Uns simplesmente desistiram. Outros ainda hoje pagam a fatura, como na Sapataria Roma, na rua Fernão de Ornelas, onde no 20 de fevereiro de 2010 milhares de sapatos foram direitinhos para o lixo. O prejuízo foi enorme, foi grande. Não vou falar em valores, mas penso que não vou me repor tão cedo. Eu e colegas meus, comerciantes de calçado, também, na véspera tinham recebido volumes e foram todos para o lixo. A verdade é essa. Naquela manhã inesperada, Maria José Abreu estava ainda em casa com a família. Tal convidada imprevista, a lama encheu tudo ao redor. Maria José ficou presa até ao pescoço, 2 horas assim, julgando ter perdido os filhos e marido, sozinha com os céus. E vi que era uma coisa à margem do correr. Salta a escada, atravessa a sala e fiquei aí presa 2 horas e um quarto no meio da lama. Primeira vez fui a cintura, segunda vez quando veio a segunda derrocada, fiquei presa assim pela cintura, pelo caixa assim, e a rezar o terço, com as mãozinhas que Nosso Senhor me deu. Sem pensar que a minha filha tinha morrido. E o meu filho começa a gritar, e ele sai do pé de mim, está aos gritos. Que depois ele deixou de gritar e eu olhei para cima e disse, meu Deus, isto está tudo destruído. O meu filho estava na cama e acabou de morrer aqui em cima, e agora o meu marido acaba de morrer aqui, que já não o sente ele gritar. E eu agora aqui, que seja tudo o que Deus quiser, que Deus me acompanhe, que Deus me dê força. E dê-me força durante 2 horas e um quarto. E depois quando veio os bombeiros. E então aí eles tiraram-me. Nuno, o filho, preso no quarto entre o barro e a água, não fossem os vizinhos, e ali tinha ficado. A minha salvação foi que a parede arrebentou e aquela água saiu, mas eu fiquei lá preso com uma pedra. Uma pedra, foi entulhos em cima de mim. Então houve um colega meu, o vizinho, com a ajuda de umas outras 3 pessoas, foram lá retirar-me. Moram hoje numa casa nova, mais pequena que a anterior, erguida com dinheiros do Estado e a ajuda da Igreja. Aquela onde viviam foi arrasada pela enxurrada, que antes de lá chegar demoliu mais acima a Capela das Babosas. No meio do lameiro, as gentes iriam encontrar intacta a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Levada para a Igreja do Monte, permitiu reconstruir a fé da freguesia nos dias a seguir. O padre Giselo Andrade havia chegado à paróquia meses antes do temporal. Ter ao seu lado a imagem da Santa foi uma ajuda mais que preciosa no conforto a quem, no meio do caos, deixou de acreditar. Foi decisiva. Essa imagem foi decisiva. Como é que isso aconteceu, ninguém explica, porque uma capela ainda de uma certa dimensão, uma capela com 100 anos, com pedras, com talhas, com tudo, e com bancos e altar e ambão e com tudo o que é que compõe uma capela, totalmente desapareceu completamente, não ficou vestígios, mas ficou a imagem. E, então não sabemos explicar como é que isso poderá ter acontecido, porque é uma imagem de madeira e facilmente poderia também ter ido com todas as outras talhas que havia na igreja. Passaram 5 anos e o dia do temporal não os larga, não os deixa. A dor não se compara entre quem perdeu para sempre família, a casa, o caminho ou parte do sustento. Mas há, ainda assim, uma mágoa que parece comum, uma impaciência que os faz agitar de imediato. Basta a chuva, mal os ribeiros se enchem e o medo toma-lhes conta da lembrança, toma-lhes conta do coração. Isso é outro problema. Quando a gente chove muito, a gente começa a outra vez a entrar em piano, pensando que pode acontecer como aconteceu. Ainda hoje, quando chove, eu próprio pensava que ia passar despercebido e era uma coisa que passava. Quando sinto a ribeira, ainda mexe. Mesmo que deu pouco sem a chuva, ao vento, o que pensamos que agora vai ver alguma coisa. E aí mexe muito connosco. É o medo. É o medo de não voltar a um 20 de fevereiro outra vez. É medo.
Quando chove um pedacinho mais, só se pensa no 20 de fevereiro.